Olá, amigos do nosso Castelo Forte. Hoje, excepcionalmente, estamos num lugar diferente para gravarmos nosso programa e temos a alegria de contarmos com um convidado nosso, pastor Mauro Schwalm, que vem de Porto Alegre para um evento aqui em Lajeado, e dessa forma nós podemos também conversar com ele aqui no Castelo Forte. Mauro Schwalm é secretário de missão da ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e certamente tem muito que pode compartilhar conosco. Nós também temos curiosidades em saber. Em primeiro lugar, pastor Mauro, obrigado por participar do nosso programa, seja bem-vindo. Fale um pouquinho para nós de você mesmo, de onde você vem, e depois nós queremos saber um pouco mais desse seu trabalho como secretário de missão da ISLB. Muito obrigado pelo convite e pela possibilidade também de conversar contigo aqui. Você já mencionou, meu nome é completo, é Mauro Alberto Schwalm, sou gaúcho, nascido no sul, na cidade de Rio Grande, e depois disso, na infância, morei vários anos na cidade de São Lourenço do Sul e, posteriormente, alguns anos na cidade de Pelotas. Fiquei órfão muito cedo, em função disso a gente também passou por algumas mudanças. Estudei na Escola Evangélica de Voti e depois, então, eu fui para a Faculdade de Teologia. Naquele tempo, a minha irmã começou a namorar um estudante de teologia. E eu estava terminando o fundamental, a 8ª série, e bateu em mim a pergunta a respeito do que eu viria a ser na minha vida, profissionalmente pensando. E eu estava dividido entre duas possibilidades: química e, eventualmente, estudar em Ivoti, onde se abririam outras possibilidades, eventualmente, música, línguas, as humanas. E, inspirado em boa medida até pelo meu cunhado, que é pastor também da ISLB, eu fiz então o exame em Ivoti para o curso pré-teológico. Eu passei nos dois, ou seja, na Escola Técnica Federal de Pelotas, poderia ter cursado Química, e passei na Escola de Ivoti. Felizmente eu já tinha colocado para mim como propósito que se eu passasse em Ivoti, eu iria para Ivoti, senão eu acho que eu estaria numa situação bem delicada naquela ocasião. E depois então de ter estudado em Ivoti, eu optei lá, cristalizou-se então o caminho em direção ao curso de teologia. Sou casado com a Odila é catequista ordenada da ISLB e pedagoga, atualmente na direção de uma das unidades da rede de ensino DOMS em Porto Alegre, e temos uma filha, a Sara, hoje com 22 anos, cursando letras. E Mauro, estás então numa função para a qual a igreja lhe chamou, que é de secretário de missão. Para aqueles que nos assistem, conta para nós um pouco o que é essa secretaria de missão, quais são as seus objetivos, e também você pessoalmente como exerce a função de secretário de missão na igreja. Eu tive a oportunidade de representar e atuar em nome da ISLB por um período de 6 anos na Alemanha, na cidade de Nürnberg, junto a uma instituição, um departamento chamado Serviço Eclesiástico em Favor do Desenvolvimento. E no transcorrer dessa atuação, dessa caminhada, nós, como departamento lá, passamos a integrar uma outra instituição da Igreja da Baviera, que passou a chamar-se Mission eine Welt. E nesse contexto, refletia-se muito, sempre em conjunto, a dimensão do desenvolvimento, do apoio de fato social e que venha em benefício das pessoas do ponto de vista material e concreto, e vinculando a isso a reflexão também da dimensão da missão, do serviço
da igreja e do evangelho em favor das pessoas. Então essas duas dimensões caminhavam juntas, caminhavam de mãos dadas. O período de atuação lá na Alemanha estava se encerrando em 2011 e no transcorrer de 2011 a nova gestão administrativa da ESLB, com a eleição do pastor Nestor e com digamos assim, a partir do momento também que a secretária Ingrid Vogt passou a assumir a função de secretária-geral, começou a se articular e a pensar a respeito da importância e da necessidade de uma secretaria de missão na ESLB. Esta secretaria estava desativada já havia vários anos. O último secretário de missão da ESLB foi o pastor Rui Bernhardt. Isso foi lá em 1998, quando se suspendeu a atividade da Secretaria de Missão. De lá para cá, a ESLB teve atuante numa coordenação de missão global, o nosso querido falecido pastor Homero Severo Pinto. Mas não havia uma secretaria de missão no sentido mais amplo e mais abrangente, e constatou-se, como eu disse antes, que na verdade era necessário retomar essa caminhada para que houvesse um olhar mais preciso, um olhar mais dedicado às questões relacionadas com missão na ESLB. E quando a gente fala de missão, isso também é preciso que se mencione, a gente pensa muito, a gente tem muito em mente a dimensão dos projetos missionários, ou seja, as iniciativas de comunidades, de maneira especial, da nossa igreja, que visam, de alguma forma, atingir novos campos, atingir novas áreas, estar presente em regiões onde a ESLB normalmente não tem estado presente. De maneira especial, por exemplo, no Nordeste do Brasil ou em outras regiões. Mas projetos missionários, eles também visam, de alguma forma, dar suporte para pequenos campos que não têm condições de automanutenção, que não conseguem, por suas próprias forças e por suas próprias capacidades do ponto de vista financeiro, subsistir. Então, a Secretaria de Missão incorporou, assumiu a coordenação de projetos missionários. Na verdade, o nome é Coordenação Técnica de Projetos, que abrange outros também, diaconais, sendo que uma boa parte deles são projetos missionários. E na Secretaria de Missão nós temos então a tarefa de dar um olhar especial, uma atenção especial para esses projetos, acolher novos projetos, em alguns casos devolver projetos porque algo talvez não está suficientemente claro, suficientemente maduro ou até mesmo, lamentavelmente, pela limitação de recursos, né? Então nós temos feito em boa medida esse trabalho. É um trabalho bastante de gabinete, né? A gente tem visitado, tem saído também, mas é um trabalho bastante centrado na sede da ESLB. Quando a gente pensa em missão, a gente provavelmente imagina que é algo que precisa de motivação, as pessoas, as comunidades, os grupos precisam estar motivados para isso e precisam certamente também de comprometimento de muitas pessoas. Às vezes se faz uma leitura da realidade que está ficando mais difícil motivar e comprometer pessoas com um projeto, seja de missão na sua comunidade, ou até mesmo às vezes numa escola e tal. Na sua visão, na sua experiência, isso é uma dificuldade maior hoje de mobilizar, motivar pessoas para se unirem em torno de um projeto de serviço, de doação? Em boa medida tu tens razão, né? Na medida em que a gente constata hoje uma fragmentação na nossa sociedade e a tendência de que as pessoas acabem focando muito mais naquilo que lhes interessa e naquilo que, em tese, individualmente agrada a cada um. Então a tendência hoje, infelizmente, é de que as pessoas não tenham mais tanto tempo e não deem mais tanta atenção para iniciativas coletivas e comunitárias. Em boa medida é por isso também que nós colocamos ênfase no tema deste ano, Eu Vivo Comunidade, que é justamente uma motivação para que as pessoas não se esqueçam de que não são
seres isolados na sociedade, mas que nós nos construímos e nos valorizamos na medida em que vivemos comunitariamente. E a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a nossa ESLB, ela quer se entender como uma grande comunidade, uma igreja que foca na comunidade. No entanto, como as nossas comunidades, e de maneira especial os projetos, falando deles, são projetos muitas vezes pequenos e vinculados a um grupo reduzido de pessoas, gera uma certa dificuldade no sentido de diversificar as atividades. Elas ficam muitas vezes concentradas nas mesmas pessoas, gerando um certo cansaço, gerando uma certa, alguns conflitos. No entanto, nós temos conseguido, na nossa ISLB e na maioria dos projetos, temos conseguido fazer com que haja um crescimento, ainda que lento, ainda que gradual. Quais seriam algumas áreas de maior atuação ou de maior atenção que a igreja está dando nesse aspecto de missão? Quais são algumas necessidades ou áreas que a secretaria, que a ISLB mais está focando nesse momento? A prioridade e a ênfase maior do trabalho é justamente viabilizar campos de trabalho da presença da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil em alguns espaços onde ela tradicionalmente não tem estado presente e não está presente de uma forma numérica significativa, ou seja, onde há um grupo reduzido de membros luteranos, membros de confissão luterana, e onde é necessário que essas comunidades, que esses campos sejam carregados. Nesse sentido, a campanha nacional de ofertas para a missão Vai e Vem tem dado um aporte e uma injeção de ânimo e de motivação muito grande, porque ela tem ajudado as comunidades da ISLB espalhadas pelo Brasil, muitas delas já consolidadas na sua história e também nas suas condições do ponto de vista de autossustentabilidade, de participarem desse processo de construção e de consolidação de uma ISLB que transcende os horizontes, que transcende os limites tradicionalmente conhecidos, de maneira especial, a gente sabe disso, mais concentrada aqui no Sul. Então, temos colocado ênfase em projetos em áreas distantes, remotas, com uma presença reduzida de membros luteranos, e em alguns casos onde a ISLB até recentemente nem mesmo esteve presente. Pensando naqueles que nos assistem, no público em geral, às vezes temos a tendência de achar que muitas pessoas não querem colaborar ou não querem se comprometer, mas também é possível que talvez algumas pessoas não sabem como colaborar, como participar, ou por timidez, ou por acharem que as funções na igreja e nas outras instituições da sociedade são fechadas para certas pessoas. O que você diria para aqueles que nos assistem no sentido da possibilidade e também da importância das pessoas colocarem os seus talentos e se comprometerem com projetos comunitários dentro e fora da igreja, por exemplo?